Queridos, abram as Bíblias de vocês, por gentileza, em Oséias capítulo 2. Hoje eu não trouxe tudo mastigadinho, como eu faço nos cultos de ensino. Por quê? Porque não é um culto de ensino. Não deixa de ser ensino, né? Mas a proposta é outra. Então, Oséias capítulo 2, verso 8. O tema da nossa mensagem é Vivam para Deus. O tema da nossa mensagem é Vivam para Deus. O tema da nossa mensagem é Perfeito. Você está lá comigo? Oséias capítulo 2, verso 8, diz assim: Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro, e eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora vá comigo para o verso 14 do mesmo capítulo. Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei ao deserto, e lá lhe falarei ao coração. E lhe darei dali, diga comigo, dali. Dali de onde? Do deserto. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Vamos ler mais uma vez o verso 16? Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nós te damos graças, papai, pela tua presença, pela sua palavra. Como é bom estarmos reunidos em seu nome. Como é bom estarmos na sua presença. Nós oramos te pedindo, ó Deus, toma o teu lugar aqui, em cada mente, em cada coração. Cada um de nós, Pai, precisa do Senhor de um jeito diferente. E o teu Espírito Santo é aquele que pode fazer a sua palavra, a mesma palavra, falar a cada coração. Nós oramos pedindo a sua unção sobre nós, a capacidade de ver com os teus olhos, Pai, de ver além da letra, Senhor, e de fluirmos com o teu Espírito. Essa é a nossa oração. Nós te damos honra, louvor, reverência, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Como eu disse no início, o tema da nossa mensagem é Vivam para Deus. O livro de Oséias é um livro dramático, não é? É um livro dramático porque Deus chama um profeta para casar com uma prostituta. E não é que a prostituta se arrependeu e ficou feliz de ter um lar. É a prostituta que, embora foi desposada por um homem justo, ela escolhe voltar inúmeras vezes para os seus amantes. E Deus fala para o profeta fazer isso porque ele usaria essa figura para com a nação de Israel. Essa figura da prostituta que, embora desposada, né, ela vai em busca dos seus amantes, ela não está satisfeita com o seu marido, e vale ressaltar que nessa figura o marido é o próprio Deus, né? Ela não está satisfeita, então ela vai em busca dos seus amantes. E aqui, especificamente, Deus está falando através de Oséias contra essa figura da prostituta que representa a nação de Israel. E aqui no verso 8 é bem interessante, porque olha como Deus fala. Ela, pois, ela quem? Essa prostituta que tem a figura da nação de Israel. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei. Observe. Eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Presta atenção. Olha o que Deus está dizendo. Eu abençoei, eu li o mesmo versículo com vocês, tá? De Oséias 2, o verso 8. Deus está dizendo que
aquela figura daquela nação ímpia não entendeu que quem deu o ouro, a prata, a lã, tudo que eles precisavam foi o Senhor. E eles pegaram tudo aquilo que Deus havia dado para eles e deram para Baal, em oferta a Baal. Isso não aconteceu a primeira vez com Israel e nem foi a única vez. Vocês lembram que eles trabalharam no Egito por 430 anos? Quem lembra disso? Escravizados, sem ganhar um conto furado. Mas eles saíram do Egito assim? Não. Vocês lembram que os egípcios estavam tão desesperados para o povo de Israel ir embora, que eles deram tudo que tinham. Ouro, prata, joias, o que eles tinham, eles deram. Pelo amor de Deus, vão embora. Então, de certo modo, o povo saiu do Egito com a paga pelo seu trabalho. Estão me compreendendo o que eu estou falando? Mas quando Moisés subiu para estar com o Senhor no monte, né? E ele ali buscando a Deus, onde Deus daria os 10 mandamentos, as leis. Vocês lembram o que aconteceu aqui embaixo? Arão, né? Junto com mais alguns, disse, não, Moisés está demorando demais, o povo começou a ficar inquieto. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem problema com pessoas inquietas. Não ache que o fato de você estar inquieto vai atrair a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus não é a inquietude do nosso coração, pelo contrário, é a nossa fé no meio da turbulência. Deus não mandou Moisés descer. Moisés chega, desce lá embaixo antes que o povo faça uma besteira. Deus fez isso? Não. Deus estava tranquilo. Amém? Deus estava tranquilo. Arão disse, vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso se repetiu aqui, mas aconteceu, a primeira vez foi aqui, nesse momento, na saída do Egito. Eles deram, as mulheres tiraram seus brincos, seus braceletes, doaram tudo, fizeram um bezerro, mas não foi só isso, né? Eles olharam para o bezerro e disseram que foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Compreende o que eu estou falando? Enquanto eles estão lá dançando para o bezerro, né? Celebrando o bezerro, adorando o bezerro, Deus comunica o fato a Moisés. Moisés está descendo do monte junto com Josué. E Moisés escuta, Josué fica preocupado. Será que estão atacando o povo? Aí Moisés diz, não estão atacando o povo não. Moisés já sabia do que se tratava. Moisés disse, o povo está adorando. E não era Deus. Né? Quando Moisés chega, que vê aquela cena, ele pega as 2 tábuas e quebra no chão. Né? Moisés se ira contra aquele povo. Né? Deus, e aqui eu vou até abrir um precedente, isso aqui nem estava na mensagem, mas é interessante falar como que Deus lida com idolatria. Né? Não estava no script, mas vale para essa noite. Moisés desceu e falou assim, quem está pelo Senhor, vem comigo. A tribo de Levi, na hora, se aprumou e foi para o lado de Moisés. Aí Moisés pôs uma prova para eles, dada pelo Senhor. Amanhã, vocês vão matar todo mundo que não tomou essa decisão. E a Bíblia diz que naquele dia foram 3.000 pessoas mortas. Quando eles voltam, Moisés diz, agora, olha que coisa dura. Olha que coisa dura. Agora que vocês tiveram coragem de matar seus filhos, mulheres, homens, irmãos, esses que estavam com o bezerro de ouro, celebrando esse bezerro de ouro, agora vocês podem servir a Deus. É claro que nós não estamos mais na antiga aliança, não vivemos nos tempos da Mesopotâmia, e as coisas não acontecem mais assim. Mas o princípio permanece. Você está comigo? O princípio permanece. Como Deus lida com a idolatria. Aquele povo fez aquele bezerro para dizer o quê? Foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Né? E aqui nessa figura de Oséias, a mulher, a prostituta, está fazendo a mesma coisa. Ela dá tudo aquilo que Deus deu, ela dá para Baal. Agora vamos pensar, que coisa conturbada, né? Baal não é um falso Deus? Como que uma mulher está dando joia, lã, para um falso Deus? Né? A figura aqui não é um casamento. Oséias não estava de fato casado com a prostituta. Quem é esse outro homem que a Bíblia, segundo a palavra de Deus, está chamando de Baal? Não é que o homem, ou os homens com os quais essa mulher se relacionou, se chamavam pelo nome de Baal, mas estavam sob a influência de Baal. Você está comigo? Sob a influência de Baal. Então, era uma mulher de carne e osso, como eu, como as mulheres que estão aqui, mas
ela estava lidando com homens, achando que era apenas a paixão da sua juventude, achando que era apenas uma noite de amor, ela estava achando que era apenas o seu prazer, mas, na verdade, Deus está dando um alerta, está dizendo, ela está dando tudo isso para quem? Para Baal. Aqui nós vamos começar o primeiro ponto, né, da nossa mensagem. Diga comigo assim, Deus tem uma ação, o homem tem outra. Deus tem uma reação e o homem tem outra. Essa última reação do homem é a mais importante. Deus começou fazendo o quê? Abençoando o seu povo. Qual foi a ação do povo? Se dar à idolatria. Deus reage como? Tirando o povo daquele ambiente que ele estava, levando para o deserto, que a gente vai chegar lá já já, levando para o deserto para falar o coração. Qual era o desejo de Deus? Que nesse momento, no deserto, aquela mulher se arrependesse dos seus pecados. Não é assim? Mas ela se arrependeu, nós já sabemos o final da história? Não. Não. E aquela primeira geração fez o que, gente? Morreu todinha no deserto. Era o desejo de Deus que o povo morresse todo no deserto, irmão? Não. Mas guarde sempre isso, ó. Toda ação começa em Deus. O homem devolve a sua ação. Sua primeira ação. Então, Deus reage. E depois da reação de Deus, Deus tem uma expectativa na reação do homem. Deus sempre tem um remédio antes do juízo. Sempre tem. Aqui, especificamente, Deus levaria aquela mulher para o deserto. Aí você pode pensar, deserto, né? Um lugar de privação, de dificuldade, de sol quente, de tal. Agora, olha o cuidado de Deus no verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei onde, gente? Ao coração. Então, muitas vezes, nós nos comportamos, né? Com toda a licença poética que um pastor e um pregador pode ter, né? Como essa mulher. Essa mulher que foi desposada, sem nenhum mérito, inclusive, para isso, né? Mas ela foi desposada, ela foi amada, ela recebeu provisões, ela recebeu cuidado, ela recebeu favor, ela teve seus bens multiplicados. Mas, ao invés de haver nela contentamento, gratidão, louvor, prazer na comunhão, esses bens que foram recebidos, oriundos desse casamento, são consagrados a Baal. Pastora, explica para nós que Baal é esse nos nossos dias. Tudo aquilo que Deus não pode ser glorificado. Diga comigo, tudo aquilo que Deus não pode ser glorificado. Diga de novo, tudo aquilo que Deus não pode ser glorificado. Então, como que eu sirvo a Baal? Fazendo tudo aquilo que Deus não pode ser glorificado. Você está comigo? Agora, quem foi que nos deu saúde? Vocês têm dúvida ainda? Quem foi que nos deu saúde? Quem foi que nos deu vida? Quem foi que nos deu o ar que respiramos? Nossos trabalhos, habilidades e talentos? Deus. Agora, eu quero falar uma coisa mais profunda com vocês. A alma humana, é isso que está dentro de você e dentro de mim? A alma humana, ela aloja, ela guarda muita coisa. E as coisas que nós guardamos na nossa alma, no nosso interior, têm poder de nortear a nossa vida, permitindo que a gente se eleve a Deus, se aproxime do Senhor, ou fique preso à atmosfera desse mundo. Tudo aquilo que está dentro de nós, e preste atenção, não é aquilo que está externo. Não é aquilo que está externo, é aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós tem o poder de nos manter nessa atmosfera, ligados apenas às coisas desse mundo e até viciados nas coisas desse mundo. Ou tem o poder de nos elevar para perto de Deus. Quando Deus chamou Abraão, né, e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu vou te mostrar. Fartei uma grande nação. Abraão começa a obedecer a Deus e chega um determinado momento que Deus diz, Abraão, sai da tenda e olha as estrelas do céu. Está vendo as estrelas? Você pode contar? Abraão não consegue contar. E Deus diz, é assim como essas estrelas, assim vai ser a sua descendência.
O interessante nesse versículo é que esse olha para as estrelas do céu, a maneira como o verbo está colocado no hebraico, não é que ele vai olhar de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Como que Abraão vai olhar as estrelas de cima para baixo se ele está abaixo? Deus estava querendo fazer Abraão entender, já nos primeiros passos da sua fé, que era preciso andar com a visão dele sobre a terra. Você está comigo? Você concorda que olhar as coisas daqui para lá são muito bonitas, mas olhar de cima para baixo não é muito mais bonito? Eu lembro a primeira vez que eu pousei em Aracaju, com 19 anos, eu achei essa cidade linda, vendo de cima. E até hoje tem muitos lugares de Aracaju que eu não conheço. Ok? Então Deus nos chama para ver as coisas de cima. Mas o tanto que a nossa alma está apegada, agora pasmem, até aquilo que Deus nos dá, nos mantém apegados aqui. Compreende o que eu estou falando? É Deus quem dá a vida. Foi Deus que te deu o teu emprego. Foi Deus que te deu capacidade para aprender. Foi Deus que te deu capacidade de adquirir riquezas. Foi Deus que te deu saúde. Foi Deus que te deu tudo isso. Uma família, filhos, enfim. Foi Deus que te deu tudo isso. Mas tudo isso pode ficar tão pesado dentro de nós que a gente não consegue ver as coisas de cima. A gente só consegue ver as coisas a partir daqui de baixo. E isso acontece quando nós não vivemos para Deus, quando nós vivemos para nós mesmos. Pastora, e na prática, como que eu vou viver para Deus? Eu vou morar na igreja, vou fazer um quartinho ali no fundo e vou ficar morando aqui? Não. Da mesma maneira que eu posso adorar Baal, fazendo coisas através das quais Deus não pode ser glorificado, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu vivo para Deus, fazendo coisas que Deus pode ser glorificado. Você está comigo? Por isso o apóstolo escreveu, quer comais, quer bebais, ou seja, coisa simples da vida, quer comais, quer bebais. Deus não precisa de nada extraordinário, quer comais ou quer bebais, das coisas mais simples e corriqueiras, tudo façais para a glória do Senhor. Agora, se Deus está interessado no modo que a gente come, no modo que a gente bebe, será que Deus também não está interessado em outras coisas que o nome dele também pode ser glorificado? Você está comigo, irmão? Se Deus está interessado em coisas tão simples, será que ele também não está interessado em coisas mais complexas? Amém? Você está comigo? Viver para Deus é uma vida onde Deus é glorificado. Eu falei aqui na quinta-feira sobre os pensamentos, né? Sobre a maneira como através dos nossos pensamentos Deus pode ser glorificado ou desonrado. Nós explicamos quinta-feira que até Jesus as pessoas pensavam que pecado era só algo consumado de modo prático. Mas vem Jesus e diz, olha, não é só um homem se deitar com uma mulher ou vice-versa. Mas se simplesmente desejar no seu coração fazer, já pecou. É como se já tivesse consumado para Deus dar no mesmo. Né? Então Jesus veio trazer que a esfera dos pensamentos pode honrar a Deus, pode ser um ambiente onde Deus é glorificado, ou também pode ser um ambiente onde Deus é desonrado, onde o pecado é concebido. Você está comigo? Então aquela mulher levava, né, a prostituta recebia de Oséias, né, o cuidado, o amor, né, o fato dela fazer esse tipo de pecado de modo público. Né? Oséias era escarnecido, humilhado naquela sociedade, extremamente machista, né? O Oséias, para começar, nem teria casado com ela, e já no primeiro adultério ela seria espancada, ela seria apedrejada até a morte, né? Mas Oséias vai lá e tira a mulher de novo, traz a mulher para ele, perdoa a mulher. Aí a mulher vai lá e volta e adultera novamente. Aí ele vai lá, pega a mulher de volta, traz a mulher de novo. Aí a mulher perdoa, tudo direitinho, daqui a pouco a mulher vai lá e adultera novamente. E essa figura de Oséias, todo mundo de Israel estava vendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa luta de Oséias com essa mulher, todo mundo estava vendo. Aí Deus usa a boca de Oséias e diz assim, desse jeito, sou eu com vocês. Duro, não? Desse jeito, sou eu com vocês. Ou seja, o povo estava horrorizado com a paciência, com a longanimidade, com a misericórdia. Nós aqui no nosso Brasil chamaríamos de burrice, de idiotice, de falta de amor próprio e vários outros nomes mais pejorativos, sim? O povo estava já horrorizado com aquilo. Por que Oséias não dá um fim nessa mulher?
né? Tá vendo que a mulher não merece, não aceita, não tem jeito, né? Mas Oséias ali, insistindo naquela mulher. Aí Deus usa essa figura e diz assim, desse jeito, são vocês comigo. E isso não começou agora, desde o Egito é assim. Está entendendo o que eu estou falando, queridos? Pastora, você está me chamando de prostituta? Não estou chamando você de prostituta. Mas sabe, irmãos, às vezes por nós aliviarmos tantos termos bíblicos com medo de ofender as pessoas, nós não conseguimos passar a mensagem fiel. Porque o adultério, na sua raiz de palavra, né, é você adicionar algo a uma coisa que é pura. Então, dentro do casamento, a relação sexual entre homem e mulher, nada é adicionado. É puro, Deus tem prazer. Quando se trata do adultério, é o contrário, não é? O adultério, ele faz o quê? Um homem e uma mulher que não são casados, né, não tem uma aliança de casamento, se eles se unem sexualmente, uma coisa é adicionada à outra. Adultério. Está entendendo o que eu estou falando? Então, eu não quero que você olhe o que eu estou pregando de um modo de você se ofender. O que eu estou querendo dizer é que só Deus pode ter uma relação de intimidade conosco e isso não ser adultério, isso ser puro. Entende o que eu estou querendo dizer? Só Deus pode ter acesso ao seu coração, à sua alma, aos seus sentimentos, aos seus questionamentos mais profundos. E isso não ser um adultério, porque Ele é o seu Criador. Ele é o seu marido, Ele é o seu Senhor, Ele é o dono da sua vida. Agora, quando não é Deus, aí é adulterada essa relação, não é abençoada. Entendem o que eu estou dizendo? E é por esse motivo, queridos, que eu quero alertar aqui a igreja. Há uma coisa que me chamou a atenção esses dias. Já tem, acho que uns 2 ou 3 meses, assim, que eu estou muito focada em um projeto, e além desse projeto, eu estou muito focada em outras coisas, eu e Deus, né? E uma coisa que eu observei, dentro desse período já aí de uns 3 meses meditando, é de como para Deus é importante que só Ele tenha coisas em nós que apenas Ele tem acesso. Vou dar um exemplo para você. Eu posso sentar e comer na sua casa, posso tomar um café com você, posso viajar com você, mas eu nunca vou deitar na sua cama, porque eu sou esposa do meu marido. Você entende o que eu estou dizendo? É a mesma coisa para com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você tem com Deus que ninguém mais tem? Eu oro. Será? Será? Eu tenho intimidade com Deus. Será mesmo? Como você define intimidade? Defina intimidade. Intimidade é algo exclusivo. Se você não tem isso aqui, querido, com Deus, infelizmente, você está deixando de gozar de uma bênção. E o nosso adversário tem trabalhado para manter não apenas a igreja, mas o mundo distraído para que esse lugar de intimidade seja negligenciado. E mesmo quando ele acontece, seja apenas recheado de pedido. Me dê isso, me dê aquilo, 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 me dê isso, me dê aquilo. O que não muda em nada. E é por isso que eu li o texto dizendo, quando Deus diz, ela me chamará de meu marido e não mais meu Baal. Como? Como, queridos, que eu vou estar com o meu marido na minha intimidade e vou chamar ele de outro homem? Você está comigo? Essa mulher fazia isso. Como? Porque ela estava de fato, ela tinha o sobrenome de Oséias. Ela tinha um papel passado com Oséias, mas o coração dela estava em Baal. Quem está me entendendo? Vamos trazer para nós? Estamos na igreja, temos o nome no hall de membros, tomamos a ceia, dizimamos, ofertamos, temos uma vida, uma conduta ilibada. Mas será mesmo que o nosso coração, nas suas raízes e dimensões mais profundas, pertencem a Deus? Isso é uma pergunta, tá? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Sua alma, quando começa o louvor aqui, ou quando você se ajoelha para orar em casa, você leva a sua alma a Deus, ou é uma luta para você conseguir dizer a segunda palavra?
E eu não estou falando em tom de repreensão, eu sei onde eu quero chegar. Só me escute e acompanhe com calma. Está comigo? Qual é esse? O que é que você tem com Deus como seu marido que você não tem com mais ninguém? O que é que você tem com Deus que você não tem com mais ninguém? Não, eu converso com Deus, você também conversa com as pessoas. Então, não é algo que você tem só com Deus. Ah, eu gasto tempo com Deus, mas talvez você gaste muito mais tempo com outras coisas e outras pessoas. Então, não é algo que você tem só com Deus. Queridos, Deus, o mesmo Deus de Oséias, que usou essa figura tão forte nos dias de Oséias, é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Naqueles dias Ele usou essa figura traumática. Hoje, Ele está usando essa figura na Bíblia, mas parece que por estar na Bíblia, eu estou contando uma história de era uma vez. Mas não é. Isso significa que esse Deus que fez isso aqui, continua pensando do mesmo jeito. Entendem o que eu estou dizendo? Diga assim comigo, Deus continua pensando do mesmo jeito. Amém? Agora, aí vamos lá. Qual foi a alternativa que Deus colocou na boca de Oséias? Eu a atrairei, a levarei ao deserto e lá lhe falarei ao coração. Pegue esse versículo, guarde numa caixinha aí da sua mente e abra um outro. Todas as músicas que falam de deserto, falam sobre o quê? Um lugar onde Deus quer falar ao meu coração? Você ouviu alguma música que diga, Deus está me levando ao deserto para me falar ao coração? Em português, inglês? Não. O deserto foi demonizado. Isso é estratégico. Para que justamente os períodos da nossa vida de dificuldades, porque a questão do deserto é que você não tem nada. E, na verdade, a figura do deserto é uma figura de ausência de distração. Nem é uma figura de escassez. Porque no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, eles passaram fome? Não. Passaram sede? Não. Faltou roupa? Não. Eu estou aqui cozinhando. Mas eles tinham uma coluna de fogo para eles não passarem frio. E durante o dia tinha uma nuvem que eles não passavam calor. Então, até com o bem-estar físico deles, Deus se preocupou. Até com a climatização do deserto, Deus se preocupou. Você está entendendo o que eu estou falando? As roupas não envelheciam, os sapatos não envelheciam. Se você lê o Antigo Testamento, você não vai encontrar o deserto como um lugar de desconforto proposital da parte de Deus. Porque, inclusive, o que eles não tinham no Egito, eles tinham no deserto. Segurança, tranquilidade, provisão. Você está comigo? Bem-estar. Mas o deserto foi demonizado. Então, Deus vai te levar para um deserto. E isso aqui, já a pessoa do outro lado já está tremendo, porque ela pensa, eu vou morrer, vou passar fome, eu vou perder tudo. E incrível, que quando Deus leva você para o deserto, mesmo que você perca tudo, esse tudo, na verdade, não é nada. Não é nada. Deus é o seu Pai. Se Deus te tira tudo, é porque, na verdade, aquele tudo não era nada. Mas era algo que tinha o seu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas tinha o teu coração, tinha a tua fé, tinha a tua segurança. Aí eu te digo, nós não chamamos mais meu barral, mas podemos dizer meu cartão, minha empresa, meu chefe, minha aposentadoria, minha estabilidade, minha família, minha conta bancária, quer dizer, tudo vem de Deus, mas na minha boca está minha formação, minha capacidade, quantos nomes você quiser dar. Queridos, presta atenção. Deus quer o nosso coração. E ter um coração na mão de Deus exige esforço.
Ter um coração na mão de Deus exige renúncia. Ter um coração na mão de Deus é você conseguir se desprender desse mundo. Eu tenho dito isso aqui na igreja repetidas vezes. Nenhum de vocês teve curiosidade de me perguntar, no particular, por que eu tenho dito isso de uns 4 meses mais ou menos para cá. Acho que todas as vezes que eu subi nesse púlpito eu falei a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu experimentei, pela misericórdia do Senhor, o que é uma vida desprendida. E eu entendi que o que Deus quer de mim é a mesma coisa que Ele quer de você. Deus quer o nosso coração. Quando nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos se o que está vindo para nós vem de Deus ou não. Deixa eu contar algo interessante para vocês. Na tradição hebraica, Adão, né, quando ele é criado com a Eva, ele sabia as consequências do pecado, porque ele tinha uma capacidade de conhecimento gigantesca. Né? Não são 2 inocentes enganados por uma serpente comendo uma fruta. Não é isso. Não é isso. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus de modo perfeito. Né? Na tradição judaica, isso não está na Bíblia. Isso é na tradição oral judaica. Adão ele foi criado de todas as partes de terra do mundo. Né? Como se Deus juntou várias quantidades de terra e fez aquela cor avermelhada e dali nasce Adão. Né? E esse Adão, né, também na tradição oral, ele tocava da terra, que era do Éden, até o céu. Né? Então seria uma coisa monstruosa, né? Gigantesca. E também o corpo dele preenchia toda a terra. Claro que isso é uma figura metafórica. Mas nessa figura, o que a tradição oral está explicando? Está dizendo que Adão ele tinha a capacidade que, ao mesmo tempo que ele estivesse na terra, ele também estava diretamente com Deus. Essa figura é atribuída a Jesus. Quando fala que os seus pés estão na terra, o seu corpo está na terra, que esse corpo é quem? A igreja. E a sua cabeça, ele que é o cabeça, está no céu. A figura dos profetas, em boa parte, é baseada na tradição oral. Né? Então, na tradição oral, Adão era um negócio descomunal. Né? Então, o pecado estava do lado de fora. Quando Adão escolhe pecar, até aqui, esse momento do pecado lá de fora, Adão sabia o que devia e o que não devia fazer. A partir do momento que Adão peca, que o pecado passa a habitar dentro dele, na carne dele, ele começa a saber, é essa a vontade de Deus ou não é essa a vontade de Deus? Deus quer isso ou Deus quer aquilo? Né? Então, Adão não teve ganho nenhum. Ele só teve dúvida. E hoje, queridos, nós olhamos para uma igreja, não estou me referindo a Manancial, mas de modo geral, que vive nesse mesmo lugar. Deus quer isso ou Deus quer aquilo? Deus quer que eu vá por aqui ou Deus quer que eu vá por ali? Embora, gente, Deus já tenha nos dado o Espírito Santo como nosso guia. O terreno da dúvida é um terreno de alguém que ainda não está vivendo para Deus. Porque a vida para Deus é uma vida de uma entrega que você assume os riscos dessa entrega. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma entrega que você assume os riscos dessa entrega. É um amor que você assume os riscos desse amor. Mas nós ainda temos essa, é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer, mas é isso que eu quero. Será que o que eu quero é o que Deus quer? E nesse tipo de coisa se criam várias pregações, ensinos, doutrinas, e o homem vai se perdendo cada vez mais nele mesmo. Enquanto ele devia conseguir, principalmente agora que nasceu de novo, se desprender das coisas daqui, porque Deus iria guiá-lo naturalmente e ele conseguiria se aproximar de Deus.
Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí nós saberíamos que o que temos veio de Deus. Se veio de Deus, deve voltar para Ele, para ninguém mais. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir um pouco mais adiante aqui com você. A intenção de Deus em levar aquela mulher ao deserto, na figura de Oséias, qual que era a intenção de Deus? Era matá-la? Era estrangulá-la? Era fazer com que ela pagasse pelos pecados? Não. Interessante. A intenção de Deus ali era restaurá-la. A intenção de Deus era restaurá-la. E as vinhas que, você pode ler nos versículos seguintes, as vinhas que os seus amantes davam para ela, Deus está fazendo um comparativo desse deserto. Ali eu lhe darei as suas vinhas e a porta de Acor por um vale de esperança. Deus está dizendo, do deserto, de um lugar sobrenatural, eu vou restaurar a minha comunhão com o meu povo. E do deserto, eu vou trazer tudo aquilo que o meu povo precisa. Você está entendendo? Por isso, queridos, quando Deus convidar você para desertos, preste atenção, não deixe o diabo roubar de você nem distrair você. Quando você perceber, pastora, eu estou tão sozinha. Sabe que isso não é uma coisa ruim? Pastora, veja, todas as portas da minha vida estão fechadas. Sabe, pastora, eu não sei nem por onde começar. Isso não é uma coisa ruim. Pastora, veja, eu cheguei num momento que minhas tentativas, meus cartuchos acabaram. É como se eu precisasse de uma direção clara de Deus. Eu vivo, eu como, eu vou no banheiro, vou no shopping, vou no... Mas é como se eu não tivesse vivo. Isso não é uma coisa ruim. Deus está convidando você para um lugar sem distrações. Aí o que entra nesse lugar de distrações? Pega seu celular. Você já se perguntou por que eu uso essa Bíblia? E não essa Bíblia? Essa Bíblia é mais santa do que essa? Não. Amém? Mas aqui eu tenho o meu trabalho. Aqui eu tenho aplicativo de mensagens. Aqui eu tenho uma série de outras coisas. Aqui eu só tenho a palavra de Deus. Entende o que eu estou falando? Vocês já se perguntaram por que eu uso um caderninho e não um tablet? Eu tenho um. Bom. Sabe por quê? A mesma coisa ocorre no tablet. Lá eu tenho responsabilidades. Lá eu tenho uma série de coisas que vão chamar a minha atenção. No meu caderninho, só tem a palavra. Inclusive, eu estava desesperado no início do culto que eu tinha perdido. Você tem que fazer assim? Não. Eu só estou te dizendo que você está numa guerra pela sua atenção. E se você não entender isso, na igreja ou não, você vai ser levado como os demais. Porque essas paredes não têm poder de salvar ninguém. Compreende o que eu estou falando? Compreende mesmo? Voltando para a pergunta que eu não esqueci. Quando você ajoelha para orar, como é? Porque é fácil dizer eu oro, né? Todo mundo ora. Pastora, você está questionando agora como é a minha oração? No bom sentido, e não quero te ofender. No bom sentido, e não quero te ofender. A sua oração é um lugar de prazer? Você consegue ficar lá? Você consegue sentir paz? Você consegue sentir refrigério? Por que você acha que Jesus mandou fechar a porta? Por quê? Por quê? A porta tem que estar fechada. Pastor, eu só posso orar com a porta fechada? Olha o legalismo de novo, né? Não, mas é uma figura de um lugar de isolamento, de um lugar de prazer, de um lugar de entrega. Uma outra coisa interessante é que, sabe que na antiguidade, conta-se também na tradição oral, que os profetas, antes de falar com Deus, eles ficavam sentados em um lugar isolado por 1 hora em silêncio. 1 hora em silêncio. Antes de orar. Não era orando, não. Era antes de orar. 1 hora em
em silêncio. E sabe qual que era o objetivo? Dentro da tradição oral? O objetivo era que o profeta conseguisse se desconectar de tudo aqui, para que a oração dele fosse uma oração assertiva. Para que a fala dele com Deus fosse, de fato, algo guiado. Jesus não nos manda fazer isso. Ele manda você dizer, Pai, em nome de Jesus, e pode começar. Amém? Mas o aspecto da concentração. Uma outra coisa que nós perdemos na igreja contemporânea, meditação. Quando fala em meditação, o povo já diz, pronto, esoterismo, né? Não. A meditação, ela é uma bênção, a depender de como ela seja feita e com o objetivo que ela é feita. Mas Deus mandou Josué meditar na lei do Senhor. O problema é quando nós meditamos em nós mesmos, entende o que eu estou falando? Aí seu cérebro entra em curto. Mas meditar na lei do Senhor, querido, isso é muito proveitoso. Sua mente, sua mentalidade espiritual se expande. O que eu estou fazendo nesse culto, nessa noite, é dizer que se você viver para Deus e realmente quiser conhecê-lo, além das canções, além do culto, apesar de nós, que somos pessoas falhas, e pela misericórdia de Deus estamos aqui, se você quiser de fato conhecer a Deus, você precisa se desligar desse mundo. Você precisa. É imperativo, você precisa. Eu sempre brinco falando que eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E se eu estiver falando uma coisa, alguém fala outra, eu já esqueci o que eu estava dizendo, vou prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Né? Eu sou assim. Né? A gente fala que eu tenho uma mentalidade masculina, né? Eu só consigo fazer uma coisa por vez. Até o negócio da caixinha do nada eu tenho também. Eu preciso de uns minutinhos no meu nada para poder minha vida funcionar. Né? Quando eu vou para a presença de Deus, e você vai ver quanto isso é difícil quando você tentar. Quando eu vou para a presença de Deus, e você vai fazer um desafio para você. Senhor, a partir de agora, eu não vou pensar em nada. Parece simples, não? Parece simples. Pois eu vou dar agora 2 minutos para você não pensar em nada. Depois de 2 minutos, você me fala se você vai conseguir. Não sei se deu 2 minutos, mas me diga, você conseguiu de verdade não pensar em nada? Não. Eu estava pensando, misericórdia, eu vou vir pregar de tênis agora. Não. Percebe que quando a Bíblia manda meditar, é mais difícil do que parece? E você não consegue fazer isso em 5 minutos? Você não consegue fazer isso em 15 minutos? Não consegue. Não consegue. Pastora, então, isso significa que eu estou contaminada, igual essa figura da prostituta aí, com licença da expressão? Sim. Contaminação na mente. Você fecha os olhos e começa. Mostra como está contaminado. É por isso que as pessoas não têm prazer na oração. É por isso que ler a Bíblia dá sono. É por isso que ouvir a palavra de Deus, quando ela não mexe com as minhas emoções, às vezes a pastora vai terminar. É por isso que a nossa relação com Deus é superficial.
Pastora, defina uma relação profunda com Deus. Uma relação em que você não é o centro. Conseguiu orar alguma vez se você não fosse o centro? Conseguiu alguma vez ajoelhar e orar só por missionários? Vamos diminuir a esfera. Você conseguiu alguma vez na sua vida ajoelhar e orar propositalmente, intencionalmente, por alguma coisa que não tivesse você envolvido? Isso mostra como nós estamos no centro. Centro da fé, centro da oração. Parabéns o louvor hoje pela seleção de músicas, viu? Muito bom. Centro das canções, centro na oração. E acabamos caindo na ilusão de que somos o centro para Deus também. Então Deus tem que cumprir essa promessa porque Ele prometeu. Às vezes você não sabe nem que promessa é que está escrita e para quem foi de fato a tal promessa. Por quê? Porque nem conhecemos as Escrituras como deveríamos conhecer. Pastora, você está brincando com a caixinha da minha cabeça? Não, eu estou propositalmente irritando a sua religiosidade. Estou propositalmente irritando a sua religiosidade. Intencionalmente. Está comigo, queridos? Uma relação profunda com Deus é uma relação apesar de mim. Não é uma relação sobre mim. Nem um casamento é uma relação sobre mim. É sobre nós. Está comigo, queridos? Um pastor, eu até me assustei com a coragem que ele teve, mas ele falou assim, não se empolga não, porque não tem igreja para Jesus buscar. Eu falei, oi? Como não tem igreja para Jesus buscar? Aí ele falou assim, coloca 1000 pastores de lugares diferentes do Brasil, com igrejas de tamanhos diferentes, bem sortido assim. Põe 1000 pastores no estádio, só eles. Pede para cada um deles falar sobre as suas igrejas. Será que tem igreja para Jesus buscar? E aquilo ficou na minha cabeça. Porque, de fato, queridos, o arrebatamento é uma realidade, mas que nós estamos intrinsecamente envolvidos. Está comigo? Diga assim comigo, a noiva precisa estar pronta. Diga, não é só o noivo vir buscar. É a noiva ter se ataviado. Está comigo? Então a noiva tem um papel importante nesse negócio. Está comigo? Amém? E para vocês não irem embora tristes comigo, há uma maneira de Deus descontaminar a nossa mente? Há. Vamos lá, tivemos aqui o batalhão no domingo. Não foi? Não foi lindo? Como que eles se descontaminam? Falando? Se isolando. Se isolando do quê? Do mundo e do que mais especificamente? Daquilo que fomentava o vício. Vamos trazer a pergunta para nós? Como nós nos descontaminamos desse mundo? Você está pensando que o mundo é o globo da Terra? O mundo está aqui. Entende? O mundo está aqui. O mundo está aqui. Eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. Posso falar? Está todo mundo falando dessa tempestade solar que o povo vai ficar sem internet, né? E que vai ser o caos mundial, quase o próprio apocalipse. Mas sabe que talvez não seja o próprio apocalipse, mas o pré-apocalipse? E talvez seja uma boa ferramenta para a gente se descontaminar. Como Deus fez com Israel todas as vezes que quis limpá-lo. Levou Israel para o... Qual o entretenimento do deserto? O que eles podem ver? Qual paisagem? Você topa ir com Deus para um lugar assim, querido? Você consegue tapar o ouvido para a ofensa?
Você consegue tapar o ouvido no trânsito? Você consegue ver, mas não ver, ouvir, mas não ouvir? Você consegue? Diga comigo assim: a nossa relação com Deus precisa ser purificada. Diga comigo: a nossa relação com Deus precisa de cura. Diga: a nossa relação com Deus precisa se descontaminar do catolicismo, da maçonaria, da cultura, das emoções. Não quero botar um problema maior na sua cabeça. Queridos, mas a maneira como nós adoramos a Deus, nós somos ensinados a fazer assim. Amém? Deus recebe, sem dúvida. Ele recebe por fé. Nós fazemos, Ele recebe. Mas significa, olha o que o louvor cantou aqui. Conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Isso significa que eu conheço a Deus agora, mas eu ainda tenho mais alguma coisa para conhecer ali na frente. Eu conheço a Deus mais um pouquinho e ainda tem mais alguma coisa lá na frente que eu preciso conhecer. E para terminar, vá comigo agora para o versículo do mesmo capítulo de Oséias 2. Vá para o verso 10. Olha só. Agora, não, vamos ler a partir do verso 9. Que Deus fala que vai reter o trigo, vai reter o vinho, vai tirar a lã, vai tirar o linho. Agora, preste atenção. Que lhe deviam cobrir a nudez. Tudo aquilo que Deus deu deveria cobrir a nudez, né? Aquela mulher deveria se cobrir, porque a nudez dela traria vergonha. Agora vem o juízo no verso 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar o seu gozo, suas festas, os seus sábados, suas solenidades, devastarei a sua vida, a sua figueira, de que ela diz, essa é a paga que os meus amantes me deram. Eu farei delas um bosque, as bestas feras do campo devorarão. Para aqui. Diga comigo, um cenário de desolação total. 2 pontos importantes. O primeiro, Deus diz que tudo que Ele deu foi para que ela cobrisse a sua nudez. Né? Mas ela não, ela usou aquilo que Deus deu para cobrir a nudez dela para Baal. Aí Deus diz, vou arrancar a roupa dela na frente dos amantes dela, vou envergonhá-la, tudo que ela tem eu vou destruir. E até as vinhas que ela diz, mas foi meus amantes que me deram, isso também eu vou fazer um bosque. Nada. Aí depois Deus diz, agora eu vou atraí-la ao deserto. Traduzindo. Às vezes, se não fossem alguns sustos, algumas dores, alguns prejuízos, algumas perdas, algumas faltas, mesmo tendo tudo, nós nunca seríamos atraídos por Deus. Vou dizer de novo. Às vezes, se não fossem algumas dores, algumas perdas, algumas faltas, mesmo tendo tudo, às vezes, Deus nunca alcançaria um lugar para nos atrair. Está comigo? Então, pare de olhar para aquilo que você perdeu, que te faltou ou que te doeu como algo ruim. Se isso te trouxe a Deus, foi o único caminho que sobrou. Foi o único caminho que sobrou. E Deus trouxe você a Ele porque Ele tem um propósito na sua vida. Está comigo? Amém? Deus quer purificar a nossa relação com Ele. Você está pronto para isso? Se coloque de pé. Aleluia. Lá no Salmo 121 está escrito o quê? Eleva os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Querido, o socorro que você precisa, seja para qual área for na sua história, diga comigo assim: vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia diz, amado, que vão é o socorro do homem. Você entende isso? Vão é o socorro do homem. Mas o socorro que vem do Senhor, que fez o céu e a terra, é o socorro que eu e você precisamos. Eu não sei quanto a você. Você quer conhecer a Deus só o tanto que você já conhece? Você quer continuar orando como você ora? Você quer sentir a presença de Deus só até os níveis que você já experimentou? Você quer conhecer a Deus só o que a sua mente é capaz de conceber? Ou você quer viver com Deus numa experiência mais profunda? O que você quer? Querido, Deus não é a mesma medida para todo mundo. Deus responde à fome, à sede. Deus responde a isso. Então, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Hoje eu falei com alguém: eleve a sua alma. O que é elevar a alma? É tirar os pesos. É parar de fazer o que você geralmente faz e aquilo naquele mesmo ciclo e falar as mesmas coisas e agir do mesmo jeito. Não, cara, eleva a sua alma. Eleva. 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 Lembre-se, Deus não está dentro de um corpo físico cheio de emoções humanas. E Ele busca aqueles que o adorem em espírito. Se lá no tempo da Samaritana, em João 4, Ele já estava procurando, o que dizer hoje? Mas o Pai procura a tais que assim o adorem, assim como em espírito e em verdade. Mas a hora vem. Engraçado que esse é o único momento na Bíblia que Deus fala que está procurando alguma coisa. Sabia disso? E o que é que Deus está procurando? Será que isso é importante? A única coisa na Bíblia que Deus está procurando, será que isso é importante? Deus está procurando pastores? Não, não está. Deus não está procurando pastores. Interessante que a Bíblia diz assim, Jesus falou: roguem que o Pai envie ceifeiros. Então parece que Deus não está em crise de ceifeiros. Ele disse: você pode rogar e o Pai vai enviar os ceifeiros. Não, Deus não está à procura de servos. Não, porque Ele tem ceifeiros assim que eu orar. O que será que Deus está procurando? Deus está procurando quem ore? Sim, tem muita gente que ora. Mas o que Deus está procurando? Operadores de milagres? Não, tem muita gente que opera milagres. O que será que Deus está procurando? Adoradores? Tem tanta gente que adora? Não, não são adoradores. O que Deus está procurando é os verdadeiros adoradores. Aí a conversa muda de figura. Verdadeiros. Não são os falsos. Não são os quase verdadeiros. Não são aqueles que estão tentando ser verdadeiros. Pastora, tenha dó de mim. Eu estou tentando ser verdadeiro. Te amo. Mas Jesus não está procurando quem está tentando. Pastora, mas eu estou me esforçando. Deus não está procurando. Ele pode estar até recebendo você. Mas a procura dele, os olhos dele estão sobre a terra, à procura de um grupo específico de pessoas. Ô, gente, se Deus está procurando um grupo específico de pessoas, será que seria bom eu estar nesse grupo de pessoas que Deus está caçando na terra? Interessante é que não depende de Deus, depende de nós. Compreende? Você pode ser um adorador e Deus vai receber a sua adoração. Mas você pode estar no grupo daqueles que Deus continua procurando sobre a face da terra. Aqueles que vivem para Ele. No céu, Adão não tocava teclado, guitarra, nem violão. No céu, Adão não no Éden, perdão, não tinha nada disso. Os instrumentos vieram bem depois e fora do jardim. Não foi isso. Então como é que Adão adorava a Deus? Adão vivia para Deus. Enquanto Adão viveu para Deus,
Adão adorou a Deus. Quando Adão parou de viver para Deus, Adão deixou de ser um adorador. Então a adoração verdadeira, ela existe. E Deus está procurando. Dá para se desprender? Tenha como uma palavra do Senhor para você. Dá para você se desprender? Dá para você contender menos? Dá para você ser mais pacífico? Pacífica? Dá para você desejar mais a minha presença ao invés de expulsá-la? Dá para você orar não querendo me ensinar o que fazer, mas perguntando o que eu quero que você faça? Não estou sendo usado em profecia não, tá? Isso aqui é um estímulo para a sua fé. Será? Será que dá? Será que dá para você parar de querer moldar seus filhos a você, seu esposo a você? Será que seu esposo pode ser ele mesmo e não ser quem você quer que ele seja? Será que sua esposa pode ser ela mesma e não quem você imagina? Será? Será que você pode ser grato com o que você já tem e deixar que eu supra as outras necessidades? Será que dá para ser assim?